ou condená-lo de alguma forma, atribuindo a ele qualquer tipo, né, de questão que hoje é muito forte, mas eu prefiro atribuir a essa pessoa um louco, um, uma pessoa que quer nos confundir, nos enganar, do que propriamente sair com ele para o lado de fora, em que a realidade das coisas de fato acontece, não é mesmo? O prisioneiro que se libertou é Sócrates, portanto, o filósofo. O prisioneiro, o filósofo que se liberta, se libertou pela força da dialética. Né? A dialética é o método que liberta o prisioneiro do interior da caverna. A luz do sol é a razão, e é exatamente esse o grande exercício para que nós também saiamos desse mundo sensível, que é o mundo atual em que nós vivemos. Platão, com a metáfora aí da caverna, ele quer dizer para nós que esse mundo real, que esse mundo em que nós vivemos é o mundo do interior da caverna, é o mundo da prisão, é o mundo sensível. E nós também estamos acorrentados nesse mundo sensível, imaginando que diversas coisas que nós achamos ser realidade é apenas uma sombra, é apenas uma cópia, é apenas um desejo ou um pseudo desejo ou pseudo verdade daquilo que realmente nós encontraríamos do lado externo da caverna, tá certo? Ainda no mito da caverna, o Platão vai falar da dualidade do homem. A dualidade do homem é representado pela dicotomia alma-corpo. O Platão vai dizer que durante todo o tempo nesse mundo sensível, nós vivemos uma luta, um choque de alma e corpo. O corpo representado pela minha alma que aprisiona o meu dedo, que é a alma. A alma tentando se libertar do corpo e o corpo tentando dominar ainda mais a alma. Quando a alma, que é a herança do mundo sensível que nós temos, a herança do corpo é o mundo sensível, quando a alma é retida pelo corpo, nós morremos no interior da caverna, nós morremos no mundo sensível. E aí nós vamos precisar da teoria da reminiscência, que é a volta ao passado para que a nossa alma encontrasse com o nosso original. Então nós teríamos que voltar ao passado. A alma cópia que habita o interior da caverna encontraria com a alma original. É como se houvesse um choque das duas almas, a cópia e a original. A alma original, ela salientaria a alma cópia de tudo aquilo que ela teria que fazer no mundo sensível, mas ela não foi capaz de fazer porque ficou prisioneira. E aí então, a partir do controle, a partir da realidade mostrada pela alma original, a alma cópia tem a oportunidade de voltar novamente à vida, voltar ao mundo sensível e agora procurar fazer a coisa certa, não é? A teoria da reminiscência seria nada mais do que a teoria da reencarnação que o Allan Kardec aprimorou o conceito do Platão da reminiscência e séculos mais tarde então desenvolve a teoria da reencarnação. É a volta ao passado, o encontro com o seu original e a nova oportunidade da alma voltar a reencarnar e agora fazer a coisa certa, não permitir que os prazeres do mundo sensível, que as distorções do mundo sensível a aprisione definitivamente nesse interior da caverna, no mundo sensível, tá certo? Outro exemplo importante que o Platão vai dar é o exemplo do autogoverno platônico, em que ele divide a alma em três, né? Eu vou até usar o meu bonequinho aqui para mostrar para vocês. Ó, a alma dividida em três: a cabeça, a alma racional; o tórax, onde está o coraçãozinho, a alma irascível; e o baixo ventre, onde está a nossa genitália e os nossos membros inferiores, seria necessariamente a nossa alma concupiscível. Dentro dessa explicação do Platão, o Platão vai dizer para nós que o autogoverno seria o controle da alma racional sobre a alma irascível e concupiscível, não é? O real controle, o real equilíbrio, né, do ser humano e de qualquer governo proposto seria a alma racional governar a alma irascível e a alma
concupiscível, não é mesmo? Ainda dentro dessa explicação, Platão vai falar da parelha de cavalos alados. Nessa parelha, que também é um mito, ele fala que tem um cavalo branco e um cavalo escuro. O cavalo escuro puxa para o baixo ventre, que seria a alma concupiscível. O cavalo branco puxa para a alma irascível, que seria o tórax. E se essa parelha, né, se esse par de cavalos alados, se um vai para o baixo ventre e o outro tenta ir para o tórax, essa parelha não chegaria a lugar algum, porque ela se despedaçaria no ar, não é? Então, qual a necessidade para que essa parelha se mantenha no foco, para que essa parelha possa chegar realmente ao seu destino? O cocheiro, que é aquele que segura a corda da parelha de cavalos alados, como se fosse uma carroça, né? O cocheiro é aquele que vai efetivamente dar equilíbrio, dar rumo a essa parelha e fazer com que essa parelha possa chegar efetivamente ao seu destino. O cocheiro então funcionaria como a alma racional, que é aquela que equilibra a parelha, dando a ela rumo para que ela possa chegar ao seu destino de maneira plena, tá certo? E por fim, gente, o Platão vai falar da formação na Grécia Antiga, né? Ele vai falar do processo de paideia, que é o processo educacional, e o Platão então dividiu na República o processo de paideia em três etapas. A primeira etapa, aqui demonstrada no meu desenho, a primeira etapa seria exatamente a etapa do pentátulo e da arte, né? O prisioneiro, o habitante de Atenas passaria aqui por 10 anos estudando a arte e o pentátulo, ou seja, o esporte. Se ele fosse aprovado, ele passaria para a segunda etapa, que é a matemática. A etapa matemática, ele ficaria 10 anos nessa etapa, né? 10 anos estudando a matemática, que contemplaria aí a matemática, as engenharias, a arquitetura, a construção e todas as ciências da natureza, contemplaria essa etapa matemática, que é a segunda etapa. Se aprovado na etapa matemática, o prisioneiro, ou o habitante de Atenas, iria para a terceira e última etapa, que é a etapa filosófica. Aqui ele ficaria mais 20 anos estudando filosofia. Além da filosofia, ele estudaria o direito, a elaboração de leis, ele estudaria a administração pública, a ética, as ciências ligadas ao ramo, ao campo hoje das ciências humanas. Então, depois de 50 anos estudando, aquele que fosse aprovado na última etapa se tornaria o rei filósofo, que efetivamente era aquele que governaria então a cidade. O rei filósofo, depois de passar 50 anos estudando, era quem efetivamente poderia governar. E é por isso então que o Platão era contra o modelo da república, porque no modelo republicano, democracia republicana, qualquer um poderia se eleger, e o Platão discordava de que qualquer um pudesse ser o governante, uma vez que para ser governante deveria reunir habilidades importantes depois de 50 anos estudando, através desse processo de paideia, tá certo? Voltando aqui, a primeira etapa, que é exatamente a etapa do pentátulo e da arte, aquele que fosse reprovado formaria a classe produtora. A classe produtora ou classe econômica, né? Seriam aqueles que lidam com a produção primária, né? Os produtores rurais, os que trabalham de forma braçal, os que trabalham de forma física, né? A segunda etapa, aquele que fosse reprovado na segunda etapa, ficaria e formaria a classe de defesa. A classe de defesa formada pela polícia, pelos exércitos, aqueles que teriam então a habilidade de nos garantir a segurança, nos garantir a soberania. E a terceira e última etapa, aqueles que passassem pela terceira etapa, fossem reprovados, eles formariam a classe dos magistrados, dos sábios, dos professores, dos intelectuais, aqueles que comporiam ali a autarquia, né?
aos funcionários públicos que ajudariam na administração pública. E aquele que fosse aprovado seria o rei filósofo, efetivamente aquele que poderia governar, então, a cidade segundo o entendimento do Platão. Tá certo? O mito da caverna, ele nos traz conceitos importantes, conceitos esses que são extremamente pedidos nos vestibulares. É importante a gente sempre lidar com a temática dessa dicotomia, né, do sensível e inteligível, porque através, né, dessa simbologia do mundo sensível e inteligível, nós vamos imaginar exatamente aquele mundo sensível marcado pelas prisões, pelo egoísmo, pelo poder, pela vaidade, pelo as questões efêmeras, passageiras, supérfluas, mais prazerosas que nos alienam, enquanto que o mundo inteligível seria aquela capacidade do que passou pelas etapas de formação e conseguiu então chegar ao mundo inteligível, onde a razão é plena, onde a visão é clara e onde a gente consegue compreender todos os enigmas propostos pelo mundo e por esse mundo, sobretudo, sensível no qual nós estamos inseridos, não é? Momentos políticos, trajetórias que a gente vê, a realidade popular, mesmo diante de questões importantes que nos afligem, a gente vê que ainda existem pessoas tão resistentes até mesmo à ciência, não é? E é exatamente o que demonstra a dificuldade de se convencer alguém que está nesse mundo sensível e que não abre mão de conceitos e valores e preposições que a vida toda o convenceram e elas têm extrema dificuldade de sair daquilo que a vida toda acreditavam ser a verdade. Então, sair do mundo sensível, de fato, não é uma simples tarefa. É necessário que o indivíduo utilize da dialética, que é o método que liberta, para que ele possa soltar as correntes e chegar ao lado de fora da caverna, tá certo? Então, o mito da caverna é importantíssimo para a constituição do movimento iluminista e é através, né, do iluminismo, somado à obra a enciclopédia e também a obra do Maquiavel, que nós vamos ver a República, Maquiavel e o Príncipe e a Enciclopédia, as três obras que vão efetivamente então contribuir para o movimento iluminista, que ajudaram fortemente no desenvolvimento da ciência, sociologia, que vai surgir no final do século XIX. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, eu agradeço a presença de vocês e que tudo então possa ajudar na construção aí do seu conhecimento em cima do tema, da temática da origem da sociologia e consequentemente do mito da caverna de Platão, para que você estude, faça excelente prova e consiga aí a sua aprovação no vestibular, no Enem, que é um dos nossos principais objetivos. Um grande beijo, tudo de bom, até a próxima videoaula. Tudo